Boa tarde, amigos. Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou estar falando no assunto a pedido de duas pessoas, dois inscritos que me solicitaram que eu falasse sobre pós-morte, o que é melhor para o espírito, enterrar ou cremar o seu ente querido. Então, vamos falar sobre esse assunto para que a gente aprenda um pouquinho mais. Quando nós falamos em alma, nós falamos de encarnado, ainda estamos na matéria. Quando falamos em espíritos, dizemos desencarnados, mundo espiritual, passou para o mundo espiritual. Quando falamos em corpo material, falamos em matéria orgânica. Quando falamos do corpo espiritual, nós sabemos que o espírito é uma energia, mas ele tem um corpo fluídico, chamado de perispírito. Para o espiritismo, a morte é apenas uma passagem uma passagem onde o espírito se desliga da vida da carne. Reencarnamos, chegamos à matéria, somos ligados célula a célula, como eu já comentei no outro vídeo, certo? Para o encarne. Quando desencarnamos, acontece o mesmo processo. Teremos que ser desligado da carne. Como isso é feito? Célula a célula. Então, vamos entender mais um pouquinho. Então, a morte é uma passagem onde o espírito se desliga da vida da carne. Eu encontrei no livro dos Espíritos, né? Falando de Allan Kardec, mais uma vez, né? A gente fala sobre a questão 155, que ele faz a pergunta, né, aos espíritos: como se opera a separação da alma e do corpo? E eles responderam, né, desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Quer dizer, se nós cortarmos todas as ligações que a prendem, elas se soltam, não é verdade? Mas na mesma continuação, ele faz a outra questão 155A. Aí ele fala: a separação se verifica instantaneamente, porque ele quis saber se assim que a gente desencarna ou a gente, né, falece, se automaticamente se desliga tudo. Se é instantâneo esse corte da ligação do espírito com a matéria, né? Ele queria saber, morreu, desligou, é rápido? Vamos entender. Qual foi a resposta? A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Foi a pergunta. E eles responderam: há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte. Essa foi a resposta. Aí eles disseram: não, a alma se desprende graduativamente e não escapa como um pássaro cativo, como se fosse libertado. Não é como você tem um passarinho na gaiola, você abre a gaiola, o passarinho voou. Não, não é assim que acontece o desencarne. Até porque a gente vai entender, né, essa condição. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Então, é aos poucos. Eles vão se soltando aos poucos.
Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material, ou seja, o perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que é aquilo que envolve o espírito, que a gente fala de perispírito, corpo perispiritual, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica, certo? Então, para que a gente entenda, o espírito saiu do corpo, mas está ligado ainda a esse corpo pelo corpo perispiritual, que faz a ligação com a matéria. Como nós falamos, a morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa essa vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente com lentidão variável, segundo os indivíduos. Por quê? Nós somos individuais, gente. Para todo mundo é igual? Não, não é igual para todo mundo. E a gente vai estar falando isso mais para frente, né? O que acontece? Quando a pessoa morre, ela se vê no velório? É uma outra pergunta que foi feita, né? E quando ela morre, o seu espírito fica perto do seu corpo? O espírito pode ficar preso aqui na Terra para sempre? Todas essas são questões, né? E dúvida que as pessoas têm. E a principal, quando a pessoa morre, ela vê o seu velório? As pessoas querem saber o que acontece depois que a pessoa morre, né? Como é que acontece isso? Como é que o espírito se desliga? Então eu fui buscar essas informações em Kardec, onde ele fala claramente que não é assim, não se liberta tão rápido, existe um processo para se desligar, nós somos ligados célula a célula, nós falamos que é bem complexo, né? Por isso que o desencarne, a gente sabe que para romper essas ligações pós-morte, leva-se até 72 horas, mas tudo depende do processo de cada um. Como é que é a condição desse espírito aqui na Terra? Primeiro é importante que a gente saiba que quando uma pessoa morre, ela não se desliga imediatamente e completamente do seu corpo físico. Então é lógico que ela vai estar por algum tempo ali e ela vai estar observando tudo aquilo que está acontecendo. O velório, as pessoas, só que ela vai estar num estado, muitas vezes, de uma confusão, ela não sabe o que está acontecendo. Até porque, gente, nós não estamos preparados para morrer, porque a gente acha que a morte é o fim e a morte é o começo. Então, quando nós chegamos por lá de lá e nos vemos tão vivos quanto aqui, nos sentimos confusos. Nada, assim, de se estranhar. Por quê? Eu só não sei por que as pessoas não me veem e não conversam comigo. Então é mais fácil, às vezes, a pessoa acreditar que ela enlouqueceu, né? Do que ela morreu. Porque ela se vê do mesmo jeito, nas mesmas condições. Então, é complicado? É. Então, nós temos que aprender isso. Aceitar que a vida continua, não acaba com a morte. O desencarne é o início de uma nova jornada e não o fim de uma vida. É o desprendimento de mais uma das nossas experiências terrenas, onde aqui nós deixamos o nosso corpo e nos libertamos dele para voltar à pátria espiritual novamente. É só mais uma experiência de tantas que nós já tivemos. Eu, inclusive, falei sobre o cemitério de perispíritos, que são a roupagem que a gente vê cada vez que a gente reencarna. Então, nós temos muitas roupagens, a gente não sabe dizer quantas, mas são muitas. Toda vez que a gente vem, então a gente já fez tantas vezes essa transição de ir e voltar e ainda não aprendemos a aceitar. Quando é que a gente vai começar a ver a morte
como uma causa natural, uma aceitação e uma coisa que sim, boa para nós. Estamos deixando a matéria. Ninguém está perdendo e abandonando nada. Nós estamos retornando para a casa do Pai. Logo é possível que o espírito veja o seu próprio velório. É lógico, ele está naquele período onde está sendo desligado, nós temos muitas células. Então, mas como se dá esse trabalho? Esse trabalho vai da evolução moral do espírito, das suas obras aqui na Terra. Se o espírito é um espírito mais leve, mais nobre de sentimento, não está tão pego aos vícios terrenos e às coisas da matéria, ele se desprende com mais facilidade. Quanto mais apego à matéria, quanto mais apego e paixão pelas coisas terrenas, mais difícil é fazer, é desligar esse espírito da matéria. Esses espíritos que vêm, socorrista, vêm a nosso auxílio para nos auxiliar, mas muitas vezes somos teimosos e não queremos acreditar que não pertencemos mais a essa matéria. E muitas vezes ficamos perambulando por aqui, presos por nossa própria escolha. Mas se a pessoa que faleceu tiver um espírito evoluído ou uma passagem tranquila, até mesmo uma morte se torna mais natural. Foi aquilo que eu falei. Esse momento para se despedir de quem o fez bem, de parentes, amigos, ele vai aceitar com maior naturalidade, porque ele tem conhecimento. Por isso que é bom que a doutrina espírita traz esse conhecimento para as pessoas, porque eu vejo muitas pessoas falarem: eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte, mas eu tenho medo de morrer. Bom, é complicado. Você é espírita ou você não é espírita? Você acredita na vida após a morte? Então por que medo? Se você sabe que você não morre. A única coisa que você deixa aqui é a última roupagem que você viveu. Então nem tem cabimento uma coisa dessa. Além disso, é muito importante frisar que esse momento é no momento da pessoa se relacionar e se despedir também das pessoas que fizeram parte dessa sua trajetória aqui na vida. Mas os momentos das sensações causadas vão variar de acordo com o nível de apego da pessoa que faleceu. Se ela é tão apegada à matéria, ela vai ficar mais presa à matéria. A dificuldade está aí, porque o processo é o mesmo para reencarnar e desencarnar para todos. Não existe diferença, somos todos filhos do mesmo Pai. Não podemos esquecer isso. Não estamos abandonados aqui à toa. Somos protegidos e amparados pela espiritualidade que nos assiste. E temos o socorrista. Assim, no processo reencarnatório, como existe todo o trabalho para ligar o espírito ao corpo, existe o grupo que vem para desligar o espírito desse mesmo corpo. Portanto, é normal que o espírito veja o seu próprio velório, sim, mas há sempre uma forma singular para cada um, pois o espírito fica num estado de confusão e sem certeza. Ele não tem certeza, ele tem dúvida. No desencarne, o perispírito se desliga dos restos mortais. O que ainda permanece por um tempo são os residuais, que se representam numa energia, a energia que ainda prende ao corpo físico. É essa questão, né, que nós estamos colocando aqui. Nós usamos o termo evolução para designar a emanação dos resíduos perispíriticos que tornam ao perispírito do indivíduo durante as primeiras 72 horas após o desencarne. É aquilo que nós falamos, né? Eu acabei de falar lá um pouquinho antes, né? Que a gente leva até 72 horas. Mas é para todos? Não, não é para todos. Como nós colocamos aqui, vai depender da evolução do espírito, vai depender se você é tão preso à matéria, se você é uma pessoa desprendida. Vai haver uma facilidade maior para desligar esse corpo. Mas as pessoas também se preocupam se é melhor enterrar ou se é melhor cremar. E fala-se também em contaminação do solo. O corpo físico é um material orgânico, vamos entender. Os cemitérios são fontes potenciais de contaminação? Sim, né?
Desde a Idade da Pedra, as pessoas têm o hábito de enterrar seus mortos em lugares específicos. Denomina um cemitério e ali são depositados, né, os seus entes queridos são sepultados naquela região, fica designada como cemitério, né? A contaminação do solo ocorre por necrochorume, né? Que vem da decomposição, que é um líquido liberado do próprio organismo, do próprio corpo da pessoa, né? Do corpo por micro-organismos, como vírus e bactérias, né? Então, é essa a questão da contaminação, mas é um processo natural, porque nós somos orgânicos, o nosso físico é. Falando também, gente, voltando lá atrás, a gente falando de quando começou essa prática de cremação, a gente fala da época da gripe espanhola, onde não se tinha tempo para sepultar as pessoas e os carros passavam recolhendo os corpos e muitos eram jogados fora da capital e eram queimados. Eles faziam aquelas montanhas de corpos e queimavam. Ai, mas como fica o espírito? A preocupação é do espírito. Nós não podemos esquecer que Deus é misericordioso. Ele poupa os seus filhos. Então, existem os socorristas que vêm e socorrem esses espíritos que ali se encontram nesse momento. Então, não devemos nos preocupar com a vida pós-morte, e sim com a vida material enquanto estamos aqui. Então, depois que nós passamos, somos os mesmos espíritos que aqui chegamos. Então, temos que nos preocupar em melhorar aqui, porque lá a gente só vai voltar. É mais uma viagem que nós fizemos e estamos retornando. Quando falamos de cremar, nós falamos uma pessoa pós-morte, não é novidade, né? Ou é uma atividade recente, é uma coisa antiga. Na verdade, acredita-se que essa prática, né, ela teve origem lá 3.000 anos antes de Cristo. Então, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Quem inventou a cremação de corpos, ninguém realmente sabe, né, quando se iniciou o processo de cremação. Mas existem evidências de que pessoas foram cremadas na China até mesmo 8.000 anos antes de Cristo. No entanto, a maioria dos especialistas conclui que a cremação se tornou proeminente por volta de 3.000 anos antes de Cristo, na Idade da Pedra Lascada. O corpo humano contém uma média de cerca de 37 trilhões de células. Então, você imagine desligando-se esse espírito, esse corpo perispiritual dessa matéria, célula a célula, né? E nós também temos a quantidade de micróbios que vive no corpo humano, cerca de 40 trilhões, um número similar ao de células humanas. Então a pessoa fala assim, ai, mas vai enterrar, os bichos vão comer. Gente, nós somos a matéria orgânica. A partir do momento que não existe mais o oxigênio, as próprias bactérias que estão no nosso corpo, elas desempenham esse papel, né? Então vamos entender que não é bem assim. O que é melhor, ser cremado ou enterrado? Isso é uma pergunta também que fizeram. Afinal, como decidir entre cremar ou enterrar um ente querido? A verdade é que não existe certo ou errado entre cremar ou enterrar uma pessoa. As duas opções são maneiras dignas de dar adeus a alguém que amamos. Então, não importa essa ou aquela forma, o destino que vai se dar a esse corpo, né? Agora, se a pessoa escolheu isso para ela, eu quero ser cremado, seria bom que a pessoa respeitasse, né, a escolha da pessoa, se ela escolheu isso em vida. Desta forma, é muito importante que essa decisão não seja tomada de forma precipitada, né? Na verdade, damos tanta importância ao destino do corpo, quando deveríamos nos preocupar com o destino do espírito. Essa é a verdadeira realidade. A gente se preocupa muito com o que é material, né? A cada um segundo as suas obras, a energia que vibramos, meu desapego com o material, pois a nossa verdadeira vida é espiritual, é isso que temos que entender. Não tenha medo da morte. Essa não é nem a primeira e nem a última reencarnação.
Estamos indo e voltando há séculos. A bagagem e a mala. Foi aquilo que eu falei. Você está preparado para voltar para a sua casa? E o que você vai carregar na sua bagagem? Você hoje é melhor do que quando aqui chegou? Então, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se preocupe com o fim que se dá à matéria. Se o que permanece vivo é o Espírito, então só o que carrega o Espírito interessa a Deus e a cada um de nós. Então, vamos deixar certas dúvidas de lado, certos receios, certos medos, pois temos os socorristas espirituais que nos amparam, temos o Deus, o nosso Pai. Nós não estamos abandonados aqui na terra. Ele está no comando de tudo e nós esquecemos e somos ingratos e ainda questionamos Deus muitas vezes por ter levado uma pessoa dessa forma ou de outra, sendo que a gente sabe que esta escolha foi nossa e não de Deus. Ele só fez aquilo que você pediu para você. Você disse, eu quero isso para resgatar os meus débitos. E Ele permitiu. E aqui você veio e vai voltar para o lado de lá quando você descobrir que você se melhorou muito como espírito. A festa será grande, porque nós não temos só uma família espiritual, gente. Vamos parar para pensar. A pessoa fala, vai embora, vou deixar filho pequeno, vou deixar isso, vou deixar, não fiz isso, não fiz aquilo. Isso não tem importância. Que importância tem isso? Se a nossa vida é espiritual e as nossas obras têm que ser a obra do Espírito. Bom, espero ter respondido os questionamentos que me fizeram. Estou devendo para algumas pessoas, mas eu ainda vou colocar o vídeo com aquilo que vocês me pediram. Continue pedindo, porque eu continuo buscando para poder orientar. Eu não sei tudo, eu sou um aprendiz como você, porque a vida é longa e cada dia a gente aprende um pouco mais. E eu aprendo com você e você aprende comigo. Até o próximo encontro, na próxima semana, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos, que essa semana seja repleta de luz e de muitas bênçãos nas nossas vidas. Até o próximo vídeo.